Shabbat Shalom Lekula! E voltamos com o nosso estudo Behaloterra, essa paraxá maravilhosa de tantos ensinamentos, né? De tanta, né? Essa porção de tanta alegria. Aí você fala, alegria, Moré, tristeza. O povo reclama do man, o povo sofre. Alegria de aprendizado. A gente tem que olhar as coisas, eu sempre gosto de dizer que é assim, atrás de todo mal tem um bem, né? Atrás de todo mal tem um bem, não tem como. E aí a gente olha essas lições e a gente transporta elas para a nossa vida, igual a gente vai entrar no assunto agora, né? Behaloterra, vamos falar sobre Lashon Hara. Essa linguinha danadinha que não adianta eu falar que não, todos sem exceção. Se não faz, já fez, vai fazer, porque ninguém é perfeito. A gente tem que estar sempre de olho aberto, né? Se policiando, principalmente com essa linguinha. Esse músculo que até quando tá sossegado, não tá sossegado. Vocês sabiam disso? Nós vamos falar aqui. A língua, a má língua. Bom, vamos adentrar o estudo, dar prosseguimento aí na nossa paraxá maravilhosa, nesse Shabá de delícias. Opa, deixa eu só colocar aqui. Isso. Vamos para o nosso Shabá de delícias. A má língua. Olha aqui, né? Representando aqui Miriam, Aharon e lá atrás Tzipora. A mulher Cushita. Olha, gostei dessa imagem. Então vamos prosseguir, vamos adentrar no nosso estudo. Behaloterra, na tua elevação. E até aqui é a sua elevação, né? Você aprender a lidar com a língua, trazer esse conhecimento para sua vida, para nossa vida, é uma forma de elevação, porque é você se filtrar para se tornar uma pessoa melhor, né? Não falar nem mal e procurar também não falar nem bem. E nós vamos falar sobre isso, né? Procurar frear a língua, procurar guardar a língua para coisas que somam, que evoluem, né? Vamos abrir nossos corações, irmãos e irmãs do canal Techuvá, aqueles que estão chegando agora, né? Apesar da gente ser a continuação do nosso estudo, eu nem me apresentei, Márcio Luan de Alencar. Vamos lá, abrir nossos corações e vamos adentrar esse maravilhoso estudo. É a empolgação de falar sobre Lashon Hara, olha só. Bamidbar 12:1, colocar ponteirinho aqui. Vataber Miriam veharon bemoshe alodot haisha hakushit asher lakar ki isha kushit lakar. E falaram Miriam e Arão contra Moshe por causa da mulher cushita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cushita. Aqui não adentra sobre o que ele falava, o que eles falavam, né? O que Miriam cochichava ali a Arão. Não fala exatamente. Os sábios da antiga Torá, uns falam que estava falando porque ela era negra, outros estavam falando porque ela era de outro povo, outros estavam falando porque eles não tinham mais uma relação de casal devido a toda a responsabilidade que Moshe tinha, né? Então aí questionaram, será que Adonai está só com Moshe? Então foram vários comentários em cima desse verso, né? Desse verso. Mas vamos explorar mais sobre esse verso, né? A palavra P, boca, é a 17ª letra do alfabeto hebraico,
Que é alimento e palavra, né? É interessante que é o entra e o sai, né? O entrar da comida, o sair das palavras. É bem interessante. E aquela que fala, né? A gente tem aqui um exemplo, uma coisa interessante, que dentro da letra P, né? A gente consegue formar aqui uma outra letrinha, né? Que é o bet, né? Bet. Olha que interessante. Bereshit, Bará. A ligação que tem, né? Olha que de criar. Aquele que cria, olha só. Então, a palavra tem um poder tão grande. Por exemplo, você não consegue criar ouvindo. Você não consegue criar olhando, apesar que o olhar ele tem uma força muito grande também. Você não consegue criar contato só assim, ó, parado com a mão e ele criar. Você não consegue criar com olfato, por exemplo. Você respira ar e, né, inspira e respira. Então, você não tem um outro sentido que crie, né? Isso que é o mais interessante. Não tem o sentido que crie, né? Olha como é profundo. Então, a boca, ela tem esse poder de criar as palavras. E palavras que a gente fala. Deixa eu até colocar aqui na. É comum falar, né? Que se der um tapa, vai ficar vermelho, vai ficar ardendo. Mas no outro dia já foi embora. Agora, a palavra, quando falada, ela entra aqui e vem pra cá. Aí é para toda a vida. Não tem como. Né? Quando machuca mesmo, não tem como. Sempre vem a lembrança de alguém que falou algo que te pegou no seu mais profundo, né? E aí você fala, não. Ou alguém que também falou algo no seu mais profundo que te elevou. E você também guarda isso. Não é só coisa ruim, coisas boas também, né? Através da palavra a gente vai decifrando. E é o som, né? A primeira palavra, né? Foi criado com som, com voz, vocalizando, né? Olha o poder que a palavra tem, sabendo que nós somos imagem e semelhança do Eterno. A gente pode criar e destruir através da fala. O quão importante é tomar cuidado com isso aqui, né? Mavet vechaim beyad lashon ve'ochaveicha yokal pireia. Morte e vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios Mishlei 18, 21. Olha que interessante. Morte e vida estão no poder da língua. Como a gente tem que cuidar daquilo que a gente fala, de quem a gente fala, como a gente fala, né? Zakol zema et lachashot ve'et ladaber. Para tudo há um tempo. Tempo de calar, tempo de falar, tempo de calar, tempo de falar. Eclesiastes, Correlê 3, do 1 ao 7. Aqui está resumido, né? Para tudo há um tempo. Então tem uma descrição de várias coisas, incluindo tempo de calar, tempo de falar. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Provérbios, Mishlei 15, 12. É aí que está o segredo, a língua do sábio. Quando você é sábio, você adorna a sabedoria. Você cala a boca. Fala-se menos. Não discuta no caminho. A não ser que
mesmo assim, né? Eu falo não ser, porque assim, às vezes a gente tá parado no nosso canto e a pessoa vem, aí você tem que respirar três. O segredo é respirar 3 vezes. Na terapia corporal, isso é muito ensinado, assim. Você quer sentir um ponto no corpo de alguém, na terapia corporal, respira 3 vezes para você poder sentir. Eu, antes de trabalhar como artista, eu era terapeuta corporal. Então, eu gostava muito dessa arte do corpo, né? Então, eu gostava de shiatsu, doin, essas técnicas orientais, é, todo tipo que é de terapia eu achava muito interessante. Cromoterapia, aromoterapia, auriculoterapia, reflexoterapia dos pés e das mãos, eu achava muito legal. Principalmente do shiatsu. Nossa, eu sempre gostei. Uso até hoje, gosto de usar até hoje, quando é necessário, né? Isso mostra que a energia está em tudo, né? Principalmente na fala, né? Através da fala é possível sim a cura. E é uma coisa livre, não, você não tem necessidade de estar dentro de algum lugar envolto de pessoas com músicas especiais, nada disso. É livre, o véu foi rasgado. É muito mais fácil, é muito mais fácil, né? Não tem nem comparação. Então, se calar, a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Se calar, às vezes, ou quase sempre, é a melhor resposta. Mesmo que seja difícil, hein? Eu tô falando aqui, mas eu erro, viu? Eu não sou nenhum especialista em calar a boca, não. Pelo contrário, às vezes eu falo até demais, mas a Torá me ensinou, assim, a saber a hora de falar, saber a hora de calar, né? E a língua representa um fogo, né? Ela tem um formato de uma chama, né? Aqui a chama tá para cima, né? Mas ela tem um formato de uma chama. Se você pega uma vela, você vê a chama, né? Da vela representa uma língua, né? Em Jacob, Tiago 3,6, olha só, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Aqui fala inferno, mas a gente sabe que inferno é uma representação daquela época até da Gena, né? Então é outro contexto, né? Depois, mais pra frente, veio o contexto de inferno de Dante e tal, tudo mais. Mas isso aqui é relevante. Não é exatamente isso. E a gente tem sempre que lembrar que existem mundos, vamos dizer, as pessoas falam espirituais porque eu acho que é a melhor forma de se traduzir, porque o homem precisa personificar. Eu já acho que a gente tem mundos ocultos, né? E nesses mundos existem também, vamos dizer que sistemas que não cabe a nós nem querer saber como é que é. Essa é a verdade. Já é difícil lidar com a língua. Ainda vou querer saber o que acontece em outros mundos, em mundos ocultos? Não, deixa eu cuidar da minha língua aqui, que é difícil pra dedéu. Lashon Hará, má língua, mata 3. Aquele que fala, aquele que ouve, aquele de quem se fala. Isso é um conhecimento dos antigos sábios, né? Lashon Hará, má língua. Aquele que fala, aquele que ouve, aquele de quem se fala. E né? Porque aquele que fala, ele precisa vibrar o desequilíbrio. Aquele que ouve, ele vai, para ele entender o que fala tá falando, ele vai ter que entrar na mesma vibração. Olha só, é aqui que entra a questão do vampiro, do vampirismo, né? Que é muito conhecido, é antigo, essa questão do vampirismo, né? Existem vários tipos de vampiro. Tem. Na sociedade é repleta deles. As pessoas falam, não existe vampiro? Que não existe o quê? Vai pensando. É o que mais tem.
Aquele que reclama de tudo é um vampiro. Aquele que fica adulando as pessoas, o famoso puxa-saco, é vampiro. O hipocondríaco é vampiro. Pô, como assim hipocondríaco é vampiro? Lógico que é. Ele chega perto de você e fala assim: ah, eu tô com um problema disso, aí isso me dá isso aquilo me dá isso, aquilo me dá aquilo, me dá isso, eu tomo remédio pra isso, pra aquilo. Mas você não perguntou pra ele tá te falando. Ele quer que você sinta as mesmas coisas, ele quer que você entenda o que ele tem. Ele precisa de atenção para dizer o que ele tem. E aí você tá ali ouvindo e você tem que entrar na vibração dele para entender o que ele tem. E aí você sai daquela conversa assim: ah, eu tô com uma dorzinha aqui, tô com uma dorzinha ali. Vampiro, o hipocondríaco, ele acaba sendo um vampiro. Reclama de si mesmo, reclama de tudo. O reclamador reclama de tudo. Ele precisa de atenção. O encrenqueiro. O encrenqueiro, ele quer atenção. Ele quer atenção. E olha, tudo voltado ao quê? À língua. Tudo voltado sempre à língua. Vai, gira, volta na língua. Gira, ó, o encrenqueiro. Perguntador. pergunta. Ele quer atenção, ele não quer saber a resposta, ele quer atenção. É tudo vampiro. E a gente tem que tomar cuidado com isso aí. O principal é tomar cuidado para não acordar assim. Porque às vezes a gente que acorda assim, né? Reclamador, encrenqueiro. Não vem dizer que não faz, não, porque faz sim. Ah, mas eu moro sozinho, mas encrenca com as coisas. Tem desse também, né? Então a má língua, ela é complicada. A gente ri. É melhor rir, né? Melhor rir. Eu acho que o mundo tá muito doido. O Eterno fez os doidos. Pra confundir os que se acham esperto. O mundo tá muito doido. Tem que rir. Tem que rir porque a Adonai tá nas coisas simples. Quando você consegue rir de uma coisa simples, a Adonai tá ali. A Adonai tá vendo que você tá querendo viver. Que você tem satisfação de estar vivo. E aí você ri. A satisfação de estar vivo é tão gostosa que você ri. Você fala sobre uma língua rindo. Gente, eu acho que é isso. Vocês me desculpem, assim, me perdoem de eu estar fazendo estudo tão sério e rindo, mas eu acho que a Dona está nas coisas simples e tudo é aprendizado de vida. Tudo, né? A gente precisa estar crescendo em cima disso. Vamos voltar aqui para os nossos slides, senão o estudo vai que vai. 4 elementos da natureza: terra, dentes, água, saliva, ar, respiração, fogo, língua, representando as 4 letras do nome de Adonai. Olha só, a boca, ela é uma coisa incrível. A boca. E tem uns detalhes, né? A língua, ela é um músculo, é o único músculo do corpo que fica deitado. Porém, mesmo deitado, ele fica se mexendo, ele não fica quieto. Mesmo à noite, ele não fica quieto, ele não aquieta. Ela não aquieta. Ela é danada. A língua é danada. Não tem jeito não. E tem outra, olha que interessante. A língua, ela tem 2 barreiras, a boca, né, os lábios e os dentes. Então, olha só que interessante. É uma barreira de osso e uma barreira de couro. Antes de você colocar essa daqui pra fora. E é um músculo que sai, né? É o único músculo, né? Olha o músculo que sai. É estranho, né? Ele tá protegido, ó. Ó, o olho tá aqui. O nariz não precisa, o ouvido também não. O tato, né? O músculo tão coberto por pele, né? E aqui? Essa língua é danada. Por isso que a gente tem o conhecimento para quê? Justamente, ó, pô, eu tenho né, os lábios como couro, o dente como
uma ossada e ela ainda está deitada. Olha como a gente tem que tomar cuidado. Por quê? É o tal da ação e reação. Tudo é ação e reação. E nós vamos ver isso aqui. Tudo é ação e reação. Não tem como. Não adianta fugir disso. Você acha que vai fugir disso? Você acha que você vai falar e você não vai ficar impune? Não tem como. Você quer saber? Os sábios falam que a má língua traz pobreza. A pessoa que é pobre é porque ela tem má língua. A partir da hora que ela se controla na língua, ela começa a enricar. Ela começa a ter benevolências. Olha só como que é incrível. O poder da língua. Quando você agradece mais ao invés de reclamar, você começa a prosperar. É o contrário. Quanto mais você pede, menos você recebe. Quanto mais você agradece o pouco que tem, mais você recebe. É tudo ao contrário. É o poder da ação e reação. Olha que coisa incrível. Continuando o estudo. Bamidbar 12:2. Vaiomeru harak ach bemoshe diber Adonai chalo gambeni diber vaishma Adonai. E disseram, porventura falou Adonai somente por Moshe? Não falou também por nós? E Adonai o ouviu. Bamidbar 12:3. Vehaish Moshe inu anaiv moed mikol hadam asher al pnei hadamah. E era o homem Moshe muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E vai falar de um homem manso. Olha o tanto que esse homem fez. Olha o tanto que esse homem produziu através dele. Quanta coisa que esse homem produziu através dele e ainda vai falar dele, dizer o nome dele. Não. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmos 37:11. Olha que lição, né? Aquele que é calmo, aquele que consegue ver as coisas com outro olhar, com um olhar sereno, aquele que consegue ver as coisas com um olhar de oportunidade. Enxergar o mal como um olhar de oportunidade. O que eu posso crescer em cima desse mal que está acontecendo em minha vida? Onde é que eu posso evoluir? Quer ver um exemplo bem ridículo? Eu venho parando de... um negócio meu, pessoal. Eu venho parando de comer açúcar refinado há muito tempo já que eu venho parando de comer. Aí, dia desses aí, meus filhos, pai, comer um bolo de chocolate. Eu falei, faz aí, que o mais velho sabe fazer bem. Faz bem na cozinha. Falei pra ele, deixa eu pôr na câmera aqui. Falei pra ele, faz um bolo aí de chocolate. Aí fez. Cenoura com cobertura de chocolate. Tinha mais cobertura do que bolo. Aí eu falei assim, vou comer. Vou comer só, fez de manhã. Comer só um pedacinho. Comi um pedacinho de manhã. Só um pedacinho. Falei, eu vou comer no dia, eu vou comer só um pedacinho, hein? Tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria. Eu estudo para praticar. Comi um pedacinho de manhã. Aí comi um pedacinho depois no meio da manhã, comi um pedacinho antes do almoço, comi um pedacinho depois do almoço, no meio da tarde, terminei o bolo no final da tarde. Sabe que isso sucedeu? Nossa, começou a ter várias inflamações, não tem como. Inflama a boca, começa a inflamar. A coluna começa a doer, e aí isso e aquilo. Eu comecei a perceber. Eu sou extremamente sensível para açúcar. Me inflama assim. O açúcar ele já inflama por si só. Agora em mim é nítido. Em mim é comer, fica ruim. E eu com dor de... gengiva com dor, boca com dor. E agora? Tendo que gravar o estudo. Eu falo, e agora? E agora? Aprende. Para de ficar se alimentando de açúcar. Aprende. Aprende com o mal. Esse é o segredo. Aprende com o mal.
E é uma coisa boa? É lógico que é. Imagina eu parar de comer açúcar, me alimentar de, né, ter na verdade assim, o açúcar refinado, né? Posso comer fruta, posso comer, né? Isso daí, tranquilo. O açúcar refinado não é legal. Se eu sei que vai parar minhas inflamações e eu vou ter menos dor, então beleza. Agora vem o sábio, né? Ou eu digo sábio entre parênteses, o tolo, e fala assim: ah, eu vou morrer, no final eu vou morrer, eu vou comer isso daí, no final todo mundo morre. Sim, no final todo mundo morre, mas a escolha de morrer de pé ou na cama é de cada um. A escolha de morrer fazendo uma corrida com 80 anos, ou fazer uma caminhada, ou não depender de ninguém com seus 90 anos, tá levantando, fazendo o que tem que fazer. Eu sei porque eu tenho meu vozinho que a gente cuida, tem 93 anos, e olha, ele só não cozinha porque a gente não deixa, porque o olfato ele não é muito bom, então a gente evita por causa do gás. Mas o homem é serelepe. Tem que ficar cuidando porque o homem ele quer fazer as coisas. E se deixar, faz, viu? Olha, falar pra vocês. Mas é uma delícia de veinho. Eu falo que é minha delícia de veinho. Não gosto, eu amo esse veinho. É muito gostoso. As histórias. A gente gosta de chegar à noite e ouvir programa Viola Minha Viola. Pelo menos uma vez, duas vezes na semana eu paro lá. Ele tem a casa dele, mora do lado, eu vou lá, encosto lá e fico a noite assistindo Viola Minha Viola. É gostoso demais. As memórias afetivas, né? Mas é gostoso. E se aprende muito, né? Se aprende muito com os mais velhos. Meu avô, ele me ensinou muito essa coisa do ficar calado. Ficar sereno com as coisas que acontecem, né? Ter equilíbrio no bem e no mal. E é o que a gente menos tem hoje em dia, né? Porque tudo é distração. Tudo é distração. E a aula da manhã foi justamente isso. Quando você tem distração, você não consegue ouvir a Torá, você não consegue praticar a Torá, né? Vamos ser mansos, né? Assim, vamos ser mansos, mas não tolos, tá? Isso aqui a gente tem que deixar bem frisado. Mansos, mas não tolos. Bamidbar 12, 4. Vaiomer Adonai Piteon el Moshe ve'el Aharon ve'el Miriam tzu shalash tken el ohel moed vaetzu shelashtan. E logo Adonai disse a Moshe, a Arão e a Miriam: Vós três sai à tenda da congregação, e saíram eles três. Bamidbar 12, 5. Vaered Adonai be'amud ana vayamod petah hael Vaikra Aharon, Miriam, Vaitsu Shenechem. Então Adonai desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Aharon e Miriam e ambos saíram. Bamidbar 12:6. Shimeu Vaiomer na Devarai in Adonai Naviachem Adonai Ba Mareah Elaiv Ete Vadá Bahalon Adaber Bo. E disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Adonai, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Bamidbar 12:7. Loquem avedi Moshe bekal beiti neimanhu. Não é assim com o meu servo Moshe, que é fiel em toda a minha casa. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Provérbios 13, 17. Eu puxei esse provérbios aqui porque aquele que prega a maldade, aquele que fala mal do outro, não tem saúde. Né? Aquele que segue a palavra, que busca a palavra, ele tem saúde. E ele dá saúde. Provérbios 13, 17.
não é porque aquele que segue as escrituras, ele não vai cair. Ele cai também, mas a compreensão dele é diferente. A cura ela vem principalmente através da emuná, da confiança. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. E aqui, Adonai fala para eles, eu posso chegar em sonho, eu posso chegar da forma que eu quiser, mas com Moshe não. Moshe é face a face. Bamidbar 12:8 PLP Adaber bo mere velo behidot temunat Adonai abit umadoa lo yeretan ledaber beavedi bemoshe. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança de Adonai. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moshe? Eu falo boca a boca com ele. PLP. Por que vai falar do outro? Por que vai falar mal do outro? Porque sempre tem que estar falando mal do outro. Quando se diz que a gente tem que tomar cuidado da nossa vida, né? Por que a tartaruga vive 120 anos, né? Porque ela cuida do próprio casco. Não é assim que se diz? E a gente tem Yeshua, né? Que diz, por que você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Yeshua no Sermão do Monte. Ele ainda disse, hipócrita, tire primeiro a viga do seu próprio olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho de seu irmão. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Só de pensar em matar já matou, né? Esses cuidados a gente precisa ter. É se filtrar e ser pastor de si mesmo, né? Se pastorear, né? Estar se pastoreando, não deixar dar comida, dar cobertura, chamar atenção, caso estiver indo para o abismo. Temos que sermos pastor de nós mesmos. Bamidbar 12:9 Af Adonai ban vaelach vaechar. Assim a ira de Adonai contra eles se acendeu e retirou-se. Bamidbar 12:10 Veheanan sar meal haoher vehine Miriam metzorat hashaleg vaifen Aharon el Miriam vehine metzorat. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Aqui a imagem de uma mulher, né, toda cheia de feridas, porque a Tsaraá era justamente não era a lepra que a gente tem agora, era uma doença espiritual que refletia no corpo quando a pessoa falava mal de alguém. Então, todo aquele que falava mal de alguém, nascia lepra no corpo e ele tinha que ser retirado dentro ali do povo, num lugar separado, porque ali estavam pessoas contaminadas, que poderiam contaminar as outras que estavam ali na pureza, buscando não falar mal de ninguém e tudo mais. E essas pessoas ficavam ali no meio de outras, como se fosse uma cidade separada, onde tinham pessoas não boas, né? Todo tipo de pessoa não boa. Olha só a situação que era, né? Em Mishlei 10:19, Berov devarim lo yeredal pasha verosek sefataim maskir. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas quem refreia seus lábios é sábio. A gente tem que tomar cuidado.
quando a gente refreia nossos lábios para falar mal de alguém, a gente recebe luz. Os sábios falam isso. A luz que entra em nós é muito grande. Só o fato da gente não falar, segurar a fala, diz que a luz que entra assim é de uma extrema grandeza que, lógico, não se vê a olho nu, né? Não se vê a olho nu. É a luz interna. A gente tem que pensar 3 vezes antes de agir em tudo, principalmente no falar. Será que vale a pena falar do outro? Será? A gente tem que pensar 3 vezes. Não te precipites com a tua boca, nem teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Adonai. Aqui tá. Deixa eu só arrumar aqui. Que às vezes eu não consigo ter tempo de arrumar. Aqui. É tudo ao vivo. Como se diz, freestyle. Freestyle. A livre mão, né? Livre estilo. Prontinho. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Adonai, porque Adonai está nos céus e tu estás sobre a terra. E assim sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5:2. Adonai é tão perfeito que ele fez 2 ouvidos e uma boca. Então é pra gente ouvir mais e falar menos. Por que ele não colocou só um ouvido? Poderia. Não, mas a gente precisa dos 2 para ouvir mais. Ouvir o vento, ouvir os pássaros, ouvir as ondas do mar, ouvir os animais, as crianças, os mais velhos, ouvir o irmão, a irmã, o pobre, né? Bamidbar 12:11. Vayomer Aharon el Moshe bi Adoni al na tashet aleinu hataot asher no alenu va asher hatanu. Por isso Arão disse a Moshe: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Bamidbar 12:12. Deixa eu só dar uma. Tive um errinho aqui, peraí. Bamidbar 12:12, que não está aparecendo para mim na tela. Pronto. Agora apareceu. Bamidbar 12:12. Al na terri kamet asher betseti merechem imo vayakel hatsi vezaro. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida? Bamidbar 12:13. Vaetseak Moshe el Adonai lemor el na refanalá. Clamou, pois, Moshe Adonai, dizendo: Ó Elohim, rogo-te que acudes. E aqui a gente puxa aqui Provérbios 4, do 4, 20 27. Vamos dar uma lida? Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal.
Desvia-te de ti a falsidade da boca e afasta-te de ti a perversidade dos lábios. Perversidade, ficar falando coisas que não vai somar. Ficar falando coisas que no momento presente não vai ajudar em nada. Falar do passado, falar do futuro. A gente tem que focar no agora, em volta da gente. Quando eu falo agora, não é agora o que está acontecendo no mundo, é agora dentro da sua sala, ou dentro do seu quarto, ou dentro de onde você estiver. Olhar ao seu redor e tá tudo bem? Então tá tudo bem. Adonai tá aí contigo? Então tá tudo bem. Agora. Esse é o grande segredo. O que acontece no mundo acontece desde que o mundo é mundo e hoje com mais propaganda devido à internet. Adonai quer saber da gente agora, cada um no seu templo, fazendo do seu templo um lugar onde só entra coisas boas. E aquilo que é mal é muito bem cuidado, para não sair pela boca, né? Bamidbar 12:14. Vayomer Adonai el Moshe ve'avicha yarak befaneicha halo tikalen shviat yamin tisager shviat yamin michutz lamachane ve'achar teasef. E disse Adonai a Moshe: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Então a pessoa que praticava a Lashon Hara, né? Ela tinha que ficar fora do acampamento até se curar disso, né? Até poder ter uma boa melhora aí para poder voltar para o acampamento, senão ela iria continuar falando mal, né? Das pessoas. Bamidbar 12:15. Vatsager Miriam Mihutz Lamachane Shviat Yamin Vechan Lo Nazá Ad Reasek Miriam. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Então o povo ficou ali aguardando, né? Até dar o tempo de passar, né? Ter essa passagem, essa pensar na vida dela, para ela aprender que não se podia, né? Falar. Donai ficou triste dela ter. Ficou bem triste dela ter falado mal de Moshe de alguma forma, né? Mesmo que sutil, mesmo que. Porque Moshe fazia exatamente tudo que Adonai pedia, né? A não ser no dia que ele bateu com a madeira, né? Na pedra, com uma certa raiva. E aí veio o castigo também. Ação e reação. A vida é assim. A vida é voltada em cima da ação e reação. Aquilo que você faz aqui, volta aqui. Lembrando que aquele que fala mal dos outros tende a morrer pobre. Tende a viver pobre. Não a morrer pobre, não. Tende a viver pobre. Que não traz prosperidade para si. Que vive falando mal dos outros. Fala mal de gente do trabalho, fala mal de gente da rua, fala mal do carteiro, do padeiro, do açougueiro, da irmã, do vizinho, da vizinha, do irmão, do cunhado, da cunhada, do sogro, da sogra, do filho, da filha. Fala mal. Somos todos assim. Quando eu falo assim, eu também erro. Não sou nenhum perfect. Nenhum perfeito. Não. Erro também. Mas tenho essa consciência de toda hora estar me policiando, me pastoreando. Não devo falar mal. Até mesmo religião. Quando fala de religião, eu não gosto que fale mal. Eu não gosto de religião.
Mas falar que aquela tal é ruim por causa disso, 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 eu já não gosto. Porque a partir da hora que você fala mal nesse sentido, você está generalizando todo mundo que está ali. E toda religião tem gente boa. Toda religião tem pessoas boas ali. Tem pessoas que estão buscando um caminho. Tá no caminho errado, mas tá buscando um caminho. Então a gente não pode apontar aquela não presta, ou aquela outra não presta, ou aquela. Não, 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 não. No total, nenhuma vale a pena porque vai te levar para idolatria. E ao amor ao dinheiro, e tá todo mundo coligado com política. Porém, eu tô falando do sistema. Aqueles que estão ali, muitos nem sabem. Nem sabem. Estão cegos. Me perdoe se eu falar de alguma forma que atinja alguém, mas estão cegos. Levantam bandeiras. Quando você levanta a bandeira, você cria o poder de julgar o outro. É mesmo aqui. A gente começa a estudar o canal Techuvá Total, começa a estudar o canal Techuvá Total, e aí começa a ver que, tipo, o canal Techuvá Total. Começa a levantar a bandeira. Não, eu acredito que não é o intuito do canal isso, não. Não, não. O intuito do canal é passar conhecimento do Ivrit, do hebraico, a sua raiz, né? Eu fico aqui, eu gosto de transliterar tudo, eu passo transliteração. Um outro moré gosta de passar a gematria, o outro gosta de passar a música, o outro gosta de compartilhar. Compartilhar conhecimento. Estamos esvaziando o nosso vaso para caber mais sabedoria, para caber mais lição, para caber e que todo mundo faça isso também. Ninguém está aqui para falar aquela instituição não presta, aquela presta menos, aquela presta mais. Não. Tudo que é voltado para a instituição que levanta a bandeira cria o poder de julgar a outra. Quando você levanta a bandeira, a sua sempre vai ser a melhor. E aqui não existe melhor que ninguém. Não existe ser humano melhor que outro ser humano. São todos filhos. Todos nós temos o nome de Adonai no seu DNA. Uma assinatura. Não importa. Né? Voltando. Bamidbar 12:16. Ve'achar nazeu ha'am mahatserot vayachanu bemidbar paran. Porém, depois o povo partiu de Azerot e acampou-se no deserto de Paran. Para a gente finalizar, eu separei só 3 exemplos de má língua, né? Na Torá, má língua nas escrituras, né? Não só na Torá. Os espias, falando mal da terra de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos é terra que consome os seus moradores. Né? Dizendo uma mentira. Né? Números 13, 32 e 33. Doeg, o Edomita, delatando Davi. Doeg denuncia o sacerdote Ahimelech por ter ajudado Davi. 1 Samuel 22, 9 e 10. Deixar aqui para as pessoas poderem estudarem, né? Quem tiver interesse. Ramã, caluniando os judeus para o rei Assuero. Disse Ramã ao rei: há um povo espalhado e dividido entre os povos, suas leis são diferentes, não convém ao rei tolerá-los. Esther, né? Rainha Esther 3:8, esse livro é maravilhoso. Mostra que Adonai sempre está presente, né? Sempre, sempre, sempre. E momentos finais, acabando. Mais um Shabá. Quando é que é o próximo Shabá? Vamos já aguardar o próximo Shabá. Vamos durante a semana praticar como se cada dia fosse um Shabá. É um Shabá de alegria, não é um Shabá de delícias? Então que todo dia dessa semana seja um dia de delícias para todo mundo. Vamos finalizar o Shabá assim. Amanhã, domingo, nós vamos pensar, falta 5 dias para o Shabá.
e por aí diante, chegar a segunda, falta 4 dias para o Shabá. Vamos acordar já pensando, falta tantos dias para o Shabá. No Shabá eu fico tranquilo, minha mente fica em paz, tudo mais. Então deixa eu, durante a semana, trazer só um pouquinho do Shabá para o meu dia a dia, para mim resolver meus problemas em paz, em harmonia com Adonai. Que Ele nos dê essa força, né? Eu falo, mas eu erro. Eu falo, mas eu erro. Ah. Então eu vou aprender também a fazer isso, né? Tô aprendendo também. Vou aprender não, tô aprendendo já a fazer isso. Transformar nossa semana numa semana de paz, numa semana de alegria. Trazer, enxergar as coisas boas dentro das coisas ruins que acontecem. Oh, já me emociono. Porque as coisas ruins acontecem. E que venha histórias em cima dessas coisas ruins, né? Porque aí acontece a coisa ruim, passa um tempo e você ri de você mesmo. Não é verdade? Pra quem tem sabedoria, né? Acaba rindo e vira piada. Obrigado pela atenção de todos. Olha, emoção. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado por esse Shabá de delícias. Obrigado por essa paraxá maravilhosa de muita sabedoria, de coisas sérias, que dá para tirar muita coisa boa, né? Coisas ruins de que dá para tirar muita coisa boa. Olha só que interessante. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs, a todos os morins, e essa oportunidade de estar aqui no canal Teshuvá Total, mais uma paraxá. E Imser Hashem, logo mais estarei de volta, né? Os morins voltaram de Israel e agora, nossa, vai ter... eu tô ansioso. Tô ansioso. Porque até o olhar muda. Oh, gostoso. Eu aprendi isso muito tempo atrás. Eu não viajava, eu comecei a viajar e um amigo meu me falou, quando você viaja, você acaba... Seu olhar muda. Sua visão da vida muda. E é realmente. Realmente é. Para quem não teve ainda a oportunidade de viajar, faz aquele esforcinho. Nem se for pra cidade vizinha. Um córrego na cidade vizinha. Um córrego a gente fala é um riozinho, né? Um riozinho na cidade vizinha, que seja. Mas busque sempre Adonai em tudo e em todos. Shavua Tov, uma maravilhosa semana, uma semana de delícias a todos. Muito obrigado por tudo. E vamos aqui com nosso Moré, maravilhosa voz, Yosef Torres, Birkat Kohanim. E logo depois eu já vou... A música que já é a música oficial aqui de quando eu dou estudo, Terlim 1, Moré Haimson. Shavua Tov, Shalom, Shalom. Amém, amém. Muito emuná para todos.
Baruch Hashem. אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה. אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה. קיה של כתוב הפגל מאי אתם תהיו איתי ביתול ועלי לא יבול בכל אשר עשה יצליח בכל אשר עשה יצליח בכל אשר עשה יצליח בכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים כי כמוך השם טוב ורוח על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים יודע דשאים טובים. אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה. קיה של כתוב לפגל מאי אתם תהיו איתי ביתו ועלי לא יבול בכל אשר עשה יצליח בכל אשר עשה יצליח בכל אשר עשה יצליח בכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים כי כמוך השם טוב ורוח על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים יודע דשאים